Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Bolsa Vivendo de Renda. Hoje vai iniciar a nossa playlist do zero, certo pessoal? É uma playlist que eu tô criando aqui. Algumas pessoas me pediram, amigos que pediram para criar uma playlist para falar desde o início do zero, né? Como que a gente inicia nos investimentos, como que a gente faz o controle, né, das nossas finanças aí, né, e tipo, bem do começo mesmo, devagarzinho, abordando principais temas aí, né, que a gente tem que saber para estar começando. Então, aí vai a playlist, ok? Eu vou estar fazendo um vídeo por semana dessa playlist. Os vídeos vão ser um pouquinho mais longos ali, um pouquinho mais extensos do que o normal, nada muito longo para não cansar, mas o conteúdo vai ser legal, certo, pessoal? Desde já falo para vocês aí, antes de mais nada, né, galera? Curte o vídeo se te agregar alguma coisa, certo? Se você já entende de investimento aí, você já está no caminho, certo? Envie esse vídeo para algum amigo seu que está começando, algum amigo seu que não tem controle das contas, né? Que se endivida muito aí no mês. Manda o vídeo para ele, ajuda ele, certo? E curte também o vídeo aí para ajudar o canal. Se você também não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho ali para não perder os outros vídeos. E também comenta no vídeo aí, deixa uns comentários ali, dá umas dicas para mim, né? Tem outros vídeos também no canal, dá uma olhada sobre empresa, sobre a análise. E também tem uma outra playlist lá de iniciantes, e tem alguns vídeos mais básicos também, certo? Antes de mais nada, pessoal, já vou voltar aqui para a apresentação de slide. E a gente tem ali, ó, sinto muito, né, galera? Eu sinto muito. Essa playlist aqui que a gente vai começar não é nenhum método mágico, certo, galera? Eu já falo aqui, não é nenhum método mágico que você vai se tornar milionário do dia para a noite, certo? Ou, milionário em 1 ano, milionário em 3 meses, certo? 1% ao dia. Cara, não é nada disso, certo? Isso daí não existe, galera. Então, já vai sinto muito, entendeu? Aqui a gente não tem nenhum método, nada sobre isso, certo? Se você está esperando alguma coisa do gênero, esse é o canal errado, certo, pessoal? Então, um alerta. Vamos lá, então. Começando do início, né? Educação financeira, certo? É o que a gente precisa ter ali no início de tudo, certo, pessoal? A gente tem que ter essa educação financeira, certo? O que é uma educação financeira? É buscar por conhecimento para você lidar com dinheiro. Você tem que saber lidar com dinheiro. Antes de mais nada, certo? Para você começar a fazer o seu dinheiro render para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você rentabilizar parte do seu patrimônio, primeiramente você tem que ter educação financeira. Você tem que saber lidar com o seu dinheiro, certo? Você tem que aprender esse controle, né? Esse gerenciamento inicial, certo? Das suas contas e do seu salário. Isso daí é o pilar básico para você começar, certo? Por que a gente tem que se preocupar com educação financeira? Por que a gente tem que se preocupar com isso? Organização, certo? Para você tem que ter organização aí, certo? Das suas contas, do seu salário, certo? O quanto você pode gastar por mês, certo? Você tem que ter um controle aí inteligente disso, certo? Você não pode simplesmente vou começar comprando ações ali e não faço uma reserva de emergência, certo? Não tem um fundo aqui de uma reservinha de oportunidade também para poder me organizar para fazer uma compra mais inteligente. E eu simplesmente vou comprando ações que eu vejo no YouTube a esmo, certo? Isso daí, pessoal, a galera que começa dessa forma já começa errado, porque é o primeiro revés que você tiver, certo? A primeira emergência que você tiver na sua vida, você vai precisar de grana e você vai liquidar aquela posição,
naquele ativo, certo? Às vezes você vai tomar até prejuízo naquele ativo. E aí, no final das contas, você vai botar a culpa em quem? Você vai botar a culpa na bolsa. Vai falar assim que a bolsa é um cassino, que você não vai mexer mais com isso, que você só perde dinheiro lá, certo? E também a preparação para o futuro, certo? Desde a educação financeira ali é você se preparar para o futuro, entendeu? Você vai se preparar para uma emergência, certo? Você vai se preparar para uma aposentadoria futura que você queira ter, né? Uma renda extra que você queira ter, certo? Daqui 20 anos, daqui 25 anos, como é que você quer estar? Você quer ter uma renda legal para você ficar tranquilo, certo? Você quer ter um patrimônio legal para você deixar para seus filhos, certo? Então, é isso que a gente tem que se preocupar, certo? Um dado que eu trouxe aqui também é uma pesquisa feita pelo Estadão. Os brasileiros são educados financeiramente, né? 52% da população dos brasileiros não sabem se planejar, certo? 52% ali gasta o seu salário, né? Recebe o seu salário e gasta a esmo, certo? Não tem um controle, não sabe se ele pode fazer aquela dívida, aquele gasto, certo? E 46% dos brasileiros não se sentem seguros para estimular uma meta de longo prazo. É o que a gente vai fazer aqui, né? Que é a proposta nossa. É a gente começar agora a criar uma meta de longo prazo, certo? Para que lá no futuro a gente fique um pouco mais confortável na nossa vida, certo? 46% não se sente seguro de fazer uma meta dessa, né? Então, quer dizer que 98% da população não controla os seus gastos, certo? Então, 98% dos brasileiros não se planeja para o futuro, não controla os seus gastos, gastam de forma desordenada e quando acontece uma emergência, o cara precisa entrar e buscar o banco, procurar um financiamento ou então entrar no cheque especial, certo? E aí é que acontece a bola de neve e o cara não consegue sair dela, certo? Isso daí, infelizmente, é uma realidade aqui. Então, eu não pretendo estar ali nos 98%. Eu acredito que você também não. Então, como que a gente pode começar isso? Cara, primeira coisa, estudo. Arrume um tempo para isso, certo? Nem que seja meia hora do teu dia, certo? Ah, eu chego muito tarde do trabalho, eu chego em casa 10 horas. Cara, você vai dormir então 10h30. Arruma meia hora, cara, para você estudar sobre isso, cara. Procura na internet, tem conteúdo de graça na internet, você não precisa pagar nada para isso. Você consegue aprender de graça. Tem blog, certo? Tem vídeo no YouTube sobre isso. Tem noticiário. Você pode assistir noticiário de economia, certo? Tem livros sobre isso também. Eu listei alguns livros aqui que são interessantes. Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária e O Homem Mais Rico da Babilônia. Certo, pessoal? Eu listei 3 livros aqui que são interessantes para você ler. Então, assim, arruma um tempo para você estudar, certo? Lê sobre isso. Procura conteúdo sobre isso na internet, pessoal. Tem tudo isso de graça para você, certo? Com exceção dos livros ali que você vai ter que comprar, o restante, pessoal, é de graça, certo? Você não precisa pagar nada por isso. Tira meia hora do seu tempo, do seu dia, tira uma hora aí e estuda um pouco sobre isso. Elabore uma planilha no Excel. Se você não sabe usar o Excel, você pode usar um caderninho, certo? Não tem problema nenhum sobre isso. Elabore uma planilha. Hoje em dia tem até aplicativos que já te ajudam a fazer isso. Nessa planilha você vai anotar as suas despesas e os seus ganhos. Todos. Fui tomar um café. Passei o cartão. Você vai lá anotar cartão. Mas fui comer um lanche.
Anota, cara, na sua planilha todas as suas despesas e todos os seus ganhos que você tiver, certo? Eu tenho um vídeo no canal que eu mostro uma planilha que eu uso. Eu uso essa planilha para fazer o meu gerenciamento. Eu vou deixar o card dela, do vídeo, e também vou deixar o link do vídeo na descrição aqui do vídeo, certo, pessoal? Vocês podem ver, pode pausar o vídeo agora e lá no outro vídeo para você ver como que funciona a planilha. É simples, não tem nada complexo na planilha, é tranquilo de mexer, é tranquilo de você fazer esse gerenciamento, certo? E para que serve isso? Para você identificar e não gastar mais do que você ganha, certo? Que é um princípio básico, né, pessoal? Todo mês você recebe seu salário, você não pode gastar mais do que você ganha, certo? Isso é um princípio básico aí. Sacrifícios, certo, pessoal? Se você gasta mais do que você ganha, você tem uma dívida, você tem alguma parada do tipo, você tem que fazer sacrifícios aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter essa planilha. Tendo essa planilha, você vai ter ali, ó, no mês, detalhadamente todos os seus gastos, certo? Então, você vai poder ir lá nesses gastos que você teve no mês e analisar. Então, vamos analisar aqui, ó, o que é gasto supérfluo. O que você teve ali de gasto que não é essencial para você, certo? E você pode o quê? Cortar parte desse gasto. Não precisa cortar o gasto, cortar tudo, não fazer nada no mês. Mas você vai cortar isso daí, uma parte dele. Para quê? Para dar uma gordurinha daquilo ali, para você ir pagando aquela sua conta, certo? Para você fazer esse gerenciamento, certo, pessoal? Então você pode identificar isso e fazer um corte parcial, certo? Esse corte parcial, o que você vai fazer? Tem dívida? Tem uma dívida. Então você vai pegar aquela economia que você teve, com aquele corte no próximo mês, e você vai direcionar para quê? Para o pagamento dessa dívida. Não adianta você pegar essa grana, deixar de pagar a dívida, né? Foda-se a dívida, você pegar essa grana aqui e começar a aportar em ações, em fundo imobiliário, em renda fixa. Não funciona, certo? Você tem que primeiro quitar a sua dívida que você tem. Então você vai, primeira coisa, pagar suas dívidas. Pagou tudo? Quitou tudo. Ótimo. Próxima coisa, você vai pegar e ver. Você tem reserva de emergência criada? Não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela economia e mandar para quê? Para a formação da reserva de emergência sua. Você não sabe como que faz uma reserva de emergência? Eu tenho um vídeo no canal, lá na playlist de iniciante, que fala sobre reserva de emergência. Vou deixar o card também e vou deixar o link na descrição. Você pode acessar. Pausa o vídeo aqui e vai lá ver como é que faz reserva de emergência. Patrimônio rentabilizado. Fez a reserva de emergência? Completou a reserva, tá tranquilo. Você tem aquela reserva porque, ó, quebrou meu carro, eu sou representante, quebrou meu carro, eu tenho minha reserva, certo? Ah, fiquei doente, preciso fazer um exame, meu plano não cobre, tem a reserva, né? Algum gasto urgente que surgir, tu tem a reserva. Você não precisa entrar e remover patrimônio rentabilizado que você tem. Fez a reserva? O que sobrou ali daquele corte, você vai fazer o quê? Vai rentabilizar aquilo. Você vai botar aquilo ali para trabalhar para você. E aí sim a gente vai entrar depois com um estudo para quê? Você começar a comprar ações, comprar fundos imobiliários, certo? Aportar um pouquinho em renda fixa também. Então você vai começar a caminhar nessa parte, certo? Mas primeiro, de tudo, você tem que ter o quê? Controle financeiro, educação financeira e reserva de emergência criada. Para depois você pensar em falar assim, não, agora de fato vou criar um patrimônio meu para rentabilizar isso daqui, para que lá no futuro eu vou ficar aqui, ó, tranquilo, ter uma vida confortável e ter um rendimento extra que eu tenho aqui das minhas
do meu patrimônio rentabilizado, certo? Hábitos, certo? A gente tem que ter hábitos, cultivar hábitos na gente. Primeiro hábito, pesquisar sobre investimento, certo? Não é porque você tem ali uma carteira de ações já pronta, com alguns ativos ali, que você compra eles todo mês ali e tal, e você não vai pesquisar sobre outras empresas, se você não vai olhar para outras empresas, você vai ter que olhar, então você vai ter que pesquisar sobre isso. E também, você tem ação? Você tem. Estuda sobre a empresa que você tem, entendeu? Isso daí é obrigação sua, você saber a empresa que você tem em carteira. Você ver relatório da empresa, você saber qual que é a atuação da empresa, como que ela lucra, certo? Como é que é a área dela, certo? Como que está a área dela no momento, certo? Isso daí tudo você tem que acompanhar, né? A sua empresa que você tem aí. Você tem fundo imobiliário? A mesma coisa. Estuda ele, olha a composição da carteira dele, né? Olha lá um fundo de tijolo, por exemplo, olha lá os prédios que ele tem, né, certo? Os ativos que ele tem na carteira, né? Como que está a rentabilidade dele, certo? Você tem que analisar essas coisas, certo? E um hábito fundamental que você tem que ter é aplicar mensalmente. Você tem que estar investindo mensalmente, certo? Você tem que estar fazendo aquela bola de neve mensalmente, certo? Na sua planilha, você vai ver lá no vídeo do controle financeiro, eu coloco num espaço lá de despesa minha. É uma despesa, é um boleto eterno que eu tenho. Eu vou pagar quem? Vou pagar eu, certo? Eu tiro lá uma quantidade do meu salário e essa quantidade que eu tiro, cara, é para quê? Para investimento, certo? Para reserva de emergência, certo? Então aquela quantidade ali, ela é o quê? Todo mês ela é aplicada em ação e fundo imobiliário, certo? É aplicado na minha carteira, certo? Se não tem nenhuma ação para mim comprar, nada tá bom para mim comprar, o que eu faço? A reserva de oportunidade. Eu pego aqui lá, guardo na minha reserva de oportunidade. Hora que surgiu uma oportunidade boa no mercado, eu vou lá e faço o aporte, certo? Então, um hábito é aportes mensalmente, certo? Trace metas. A gente tem que traçar metas também, porque a meta consegue te dar uma visibilidade do seu progresso, né? Às vezes a gente está ali no decorrer do tempo aportando, sempre comprando, vem dividendos, a gente recompra a ação e nunca você saca nada para você. Você está sempre recomprando. E você tendo essas metas, certo? Aqui eu gosto de fazer, para mim, eu faço meta anual de dividendo. Eu faço. Não de patrimônio, de tantos reais de patrimônio, chegar a tantos reais de patrimônio. Não. Para mim, o que funciona no meu caso são metas de dividendo anual. Então, eu crio metas. Você vai conseguir bater essas metas e acompanhar o seu progresso, certo? Ano após ano ali, você vai ter essa visibilidade do seu progresso na carteira. Que seria, que eu coloquei aqui, metas de dividendos, que eu faço aqui para mim, certo? Mas você pode criar a meta que fazer sentido para você, qualquer meta, desde que você tenha ela ali e você acompanhe essa meta. Uma outra coisa legal é categorizar os seus gastos, certo? Para quê? É uma melhor forma de visualizar, certo? Aonde que você precisa economizar. Se você pegar, por exemplo, no seu cartão de crédito, você vai ver lá que tem os categorizado, né? Conforme você vai passando seu cartão de crédito nos locais, ele categoriza, né? Supermercado, restaurante, né? Lazer, ele categoriza. Alguns cartão categoriza. No caso, eu uso no Nubank, ele categoriza. Então tem como você ter uma visão, certo? Da onde que você está gastando mais. E você vê, estou gastando mais em supermercado, por exemplo. Aí você vai o quê? Vai analisar isso daí. Por que eu estou gastando mais em supermercado? Você analisa. 80% da sua compra
do gasto do supermercado, você analisa e você vê assim que é com churrasco, por exemplo. Aí já tem um item na sua mão que é preciso cortar gastos em churrasco e festas que eu vou. Acabou, entendeu? Você consegue ter uma visão melhor e consegue identificar melhor aonde que você vai reduzir, certo? Você vai dar um corte parcial ali para você conseguir ter suprimento para fazer você alavancar, certo? Você pagar a sua dívida, você quitar tudo, você formar sua reserva de emergência e você conseguir aportar um valor legal ali mensalmente na sua carteira. Controle os seus gastos, certo? Registra tudo na planilha, certo? Facilita para você tomar a decisão. Se você tem tudo registrado na planilha, você vai ter como tomar a decisão de forma mais simples, certo? Você consegue ter essa visão mais fácil, certo? Não deixe tudo, não, eu não preciso anotar. Tem gente que fala assim, já escutei, eu não preciso anotar nada. Eu guardo tudo na minha cabeça, eu sei tudo. Não sabe, você vai esquecer. Se eu te perguntar 5 meses atrás ali como é que foi seus gastos, você não sabe, cara. Se você tem tudo em planilha, você sabe. Entendeu? Esse é o diferencial. Se eu falar para você assim no final do ano, falar assim, me dá um resumo dos seus gastos anual, você não vai saber falar para mim, porque você não lembra de tudo detalhado. A planilha você vai ter tudo detalhado. Entendeu? Passa a fazer dessa forma que depois você me fala. Aplicações e investimentos. A gente não pode apenas cortar gastos, né? Então vamos cortar gasto ali, beleza, sobra aquela gordura, eu pego aquela gordura ali e eu coloco na poupança, né? Vou pôr ali na poupança. Tá. A gente tem que investir, a gente tem que buscar rentabilizar isso, né? Não posso apenas poupar para guardar e ficar numa conta, né? Num lugar que não rende para mim, certo? Não tem rendimento, né? Não tem uma rentabilidade para a gente aqui. Então tem que ser dosado isso, né? Tem que ser investido esse patrimônio. Gerenciamento de risco também, certo? Como a gente vai investir, a gente vai comprar ações de empresas, né? Vai comprar fundo imobiliário, é renda variável, isso. A gente vai ter também uma parte ali em renda fixa, certo? A gente vai ter CDB, vai investir em títulos, né, de renda fixa, Tesouro IPCA, para proteger da inflação, entendeu? Então a gente vai ter investimento. Você vai ter investimento desse porte também, né, garantido pelo FGC, mas você também tem que ter um pouco de renda variável, certo? E aí acontece o quê? Aí você tem risco, você está exposto a um risco, certo? Mesmo que a gente busque a investir em empresas que são um pouco mais perenes, né, que não são muito em setores muito arriscados, setores assim mais perenes do mercado, mas você tem um risco ali dentro. Então o que a gente tem que fazer? Buscar uma diversificação. A gente não vai pegar e aportar tudo numa empresa só, certo? Colocar todos os ovos que eu tenho numa sacola. A gente vai pegar e diversificar. Para quê? Para mitigar um pouco o risco, certo? Balancear a nossa carteira para ficar com um risco mais confortável para a gente, certo? E planejamento. Tudo isso a gente tem que planejar, certo? E olhar para onde? Olhar para o futuro. Eu estou falando aqui de 20 anos. Estou falando de 25 anos, certo? Não estou falando de um mês, 2 meses. Certo? A gente tem que olhar para o futuro e não para o presente, certo? Outra coisa legal também, de início, defina despesas prioritárias, certo? Você vai pegar suas despesas que você tem lá na planilha e você vai classificar elas, certo? E vai definir um ranking. E você vai pagar essas despesas pela ordem do ranking, certo? Qual que é a primeira despesa que você vai pagar? A sua, para você. Você vai pagar o seu investimento. A primeira, você vai lá,
meu investimento está aqui, pago. Depois, você vai lá, aluguel, se você pagar aluguel, conta de luz, internet e assim por diante, né? Tô dando um exemplo aqui, mas você vai classificar as suas contas ali quanto à prioridade delas, certo? Lembrando que a gente vai classificar essas contas de acordo com o que? A necessidade, certo? Você não vai pagar um boleto do Magazine Luiza primeiro do que seu aluguel da sua casa, né? Do que a água, energia elétrica sua, né? Que são contas assim, bens que não dá para você ficar sem, né? Então, assim, é esse tipo de classificação que eu estou querendo dizer para você. Mas sempre eu coloco que a minha conta em primeiro lugar. Então, primeiro que eu faço, a primeira coisa que eu faço é pegar a grana ali da reserva para formar a reserva de emergência ou investir em primeiro lugar. E depois as minhas outras contas. E próximo item ali, tenha reserva de emergência. Certo, pessoal? Não comece a investir sem reserva de emergência. Certo? Foi um erro que eu cometi no começo. Eu comecei a comprar ativos sem ter reserva de emergência e chegou a ponto de acontecer uma emergência comigo e eu precisar liquidar uma posição numa empresa com prejuízo. Certo? Então eu tomei um prejuízo, né? Porque eu precisei vender tudo, zerar a minha posição naquela empresa para mim poder sanar uma emergência financeira que eu tive. Então, se eu tivesse feito a minha reserva de emergência antes de começar, nada disso teria acontecido. Eu estaria com as minhas ações daquela empresa lá, quietinha, de boa, rendendo para mim até hoje, certo? E hoje eu estaria no lucro com elas, certo? Então, fica a dica para vocês: tenha reserva de emergência, certo? E a reserva é feita em aplicação com liquidez diária, certo? A sua reserva de emergência que você formar, ela não fica em nada que seja renda variável, pessoal. Ela não fica numa empresa, em ação, em fundo imobiliário, certo? Em um tesouro IPCA, por exemplo, que oscila um pouco, você pode ter prejuízo por causa do imposto de renda. Fica o quê? Isso daí num CDB com liquidez diária. Ou, no meu caso, eu deixo no Nubank. Mantenho lá no Nubank. Porque a qualquer hora que eu precisar, eu tenho ali aquela reserva para mim. Certo, pessoal? O intuito da reserva de emergência não é rentabilidade, tá? Não busca assim, vou buscar um título que me rentabilize um percentual legal aqui por ano, tá? Não busca isso, entendeu? Não é ter lucro. Reserva de emergência não é para você ter lucro. É para você ter ali quieta, num lugar seguro, certo? Que não tem oscilação e que você consiga, tipo, pegar agora. Se você precisar usar agora, você vai sacar ali e usar agora. Então, a reserva de emergência é mais ou menos isso, certo, pessoal? Então, fica a dica aí. Tenha sua reserva de emergência. Não dá para você começar a pensar em rentabilizar patrimônio sem ter reserva, certo? Aqui, pessoal, há alguns pilares que a gente lista. Primeiro pilar, reconhecer, certo? Você tem que entender qual que é a sua real situação, certo? Às vezes a pessoa ela tem contas, ali tem dívidas e assiste algum vídeo ali, vê a pessoa investindo, né, vê dividendo tal caindo na carteira da pessoa, a pessoa recomprando, né, fazendo a bola de neve ali, que é o intuito nosso aqui, né? Ou então vê algum cara, um trader aí, algum cara tendo ganhos diários aí e tal, e aí o cara pega e vamos fazer isso, vou fazer isso aqui que eu também quero ganhar dividendo por mês, tal, papapá. Só que ele não para pensar, né? E reconhecer o quê? Qual que é a sua real situação, certo? No final do mês, como que é aí, certo? As suas contas, como que é? Certo? Você tem que analisar isso, você tem que entender isso. A partir do momento que você entendeu a sua real situação, você vai botar a cabeça para pensar e vai falar assim, ó, beleza, a minha situação é essa. Por exemplo ali, ó, eu tenho uma dívida de 20 mil para pagar,
certo? Fiz um financiamento, não sei, alguma dívida aí, ó, 20 mil. O que é o meu objetivo primário, certo? Você tem que traçar o objetivo para você. Objetivo 1, eu tenho que pagar a minha dívida. Eu vou criar minha planilhinha de novo, criar ela. Vou controlar aqui, ó, gastos e o que eu recebo. Vou ver, ó, identifiquei o que? Um ponto nos meus gastos aqui que eu posso reduzir. Reduz. No próximo mês vai sobrar dinheiro. Sobrou dinheiro? Direciona para o pagamento dessa dívida. Certo? Ah, mas não é o valor total da minha parcela, não vou conseguir pagar. Você vai lá no banco e renegocia isso. Certo? No banco, não sei. Você tem que fazer isso, entendeu? Você tem que liquidar essa dívida aí, em primeiro lugar, certo? Objetivo 2. Liquidou a dívida, pagou, perfeito. O segundo objetivo, que é? Formar sua reserva de emergência. Então, aquela gordurinha que você vinha secando, cortando, o que acontece? Agora ela vai para ser direcionada totalmente para quê? Para formar sua reserva de emergência. Mais uma vez, estou falando, não sabe o que é reserva de emergência? Tem vídeo, eu vou deixar o link. Fez a reserva de emergência, finalizou, formou, você está tranquilo. Você vai ver que vai te dar até uma tranquilidade na sua vida. Você ter aquela reserva de emergência ali. Fez a reserva de emergência? Perfeito. O que é agora? Aquelas gordurinhas que você está pegando todo mês, o que acontece com elas? Investir e rentabilizar. Aí você vai começar a estudar sobre ações e fundos. Vamos rentabilizar isso daqui. Vamos pôr para render isso aqui e todo mês ali, né? Todo ano você ter uma rentabilidade desse patrimônio. E rentabilizou, teve dividendo, vamos reinvestir. Cada vez mais e mais a sua bola de neve vai ficando maior. Até chegar a certo ponto que você vai estar confortável na tua vida, certo? E você pode também traçar um objetivo, como eu coloquei ali, ó, receber tantos reais de dividendos por mês, né? Alguns põem o objetivo ali, por exemplo, o seu salário que você recebe, ó, eu quero receber o meu salário só de dividendo. Então, na hora que chegar no final do mês, pensou que maravilha? Chegar no final do mês, você vai receber o seu salário do seu serviço e você vai receber um salário também vindo de ação e de dividendo. Anotar, cara, você tem que anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta. Você tem que ter controle disso. Chega a ser até um pouco chato isso, mas você tem que anotar, certo? Você anotando, você consegue identificar para onde que você tá, para onde que aquele dinheiro está sendo direcionado, certo? E tomar uma decisão ali de cortar gasto ou não, certo? E coloquei ali, falei antes, mas coloquei, não é aceito você registrar conta de cabeça, certo? A memória nossa vai a sua memória vai te trair, tá bom? Revisão. A gente precisa fazer revisão de gastos, certo? Você tem que chegar num determinado ponto. Geralmente eu faço isso de 6 em 6 meses. Tem gente que faz de 3 em 3 meses, mas eu faço de 6 em 6 meses comigo. Dá certo. Você vai fazer o período que você achar melhor. A revisão é você pegar no meu caso eu faço de 6 meses. Eu pego 6 meses ali e eu faço uma revisão de tudo que eu gastei ali e tudo que eu ganhei, certo? E você vai identificar ali, nessa revisão, se teve um aumento, se está tendo um aumento de gasto em determinada classe de despesa, certo? Ou se teve uma redução em determinada classe, certo? E aí você vai poder identificar se aquela coisa que você cortou os gastos, se ela está fazendo muita falta para você, você pode soltar um pouco mais, ou se você está vendo uma outra classe de gasto subindo demais. Por exemplo, comecei, sei lá, a ir no cinema, né? Fui uma vez, fui 2 vezes, 3, 4. Fui 2 vezes na semana. Aí começa a aumentar um gasto seu. Aí você já tem e se toca que o que, ó?
eu reduzi antes esse daqui e em contrapartida eu compensei de outro lado. Então eu tenho que pegar esse gasto aqui e trazer ele de volta, entendeu? Eu faço isso. E realizar um outro pilar, que é o que eu realizar? É você executar essas metas que você definiu lá no primeiro pilar. Porque não adianta nada a gente criar meta. Eu fazer uma meta para mim e eu faço uma meta que eu quero receber no final do ano ali R$ 1.000 só de dividendo. Mas no mês eu não aporto nada. Certo? No mês eu não aporto. Eu defini que eu ia aportar 200 no mês e eu aporto 70 real, 80, porque aí eu pego o restante ali e vou gastar com alguma coisa aqui que eu gosto, tal, né? E eu não dou muita bola para isso não, entendeu? Então, o realizar é isso. Você define uma meta. A gente vai definir uma meta lá no começo e a gente vai executar ela, certo? E viver da renda e investir o excedente, né? Que é o ideal que a gente gostaria de chegar, né? A um ponto que você vai ter o seu patrimônio investido e com esse patrimônio que você tem investido, ele vai te gerar uma renda mensal ali e você vai conseguir viver da sua renda e chegar ao ponto de, com aquele patrimônio, com aquela renda, você vai pagar suas contas e o que excedeu ali, você vai reinvestir esse excedente para você, certo? E a cada vez mais a bola de neve vai sempre aumentar. Definir aqui alguns valores para a gente ter em mente, certo? A gente definir disciplina, a gente tem que ter disciplina para fazer isso, certo? Tem que ter foco para fazer isso. Estudo, certo? Você nunca deve parar de estudar, de buscar conhecimento, buscar conteúdo na internet, no YouTube, por exemplo, é um meio de você buscar isso. É totalmente gratuito, pessoal. Não custa nada você ir lá, assistir um vídeo, procurar um bom livro para você ler e aprender, certo? Nenhum dinheiro que você gaste com estudo é um dinheiro que é jogado fora, certo, pessoal? Isso que eu sempre falo. Busca e estude. Paciência. Você tem que ter paciência para atingir sua meta. Não é do dia para a noite, certo, pessoal? Não é um método, um milagre, uma mágica que vai fazer você chegar na sua meta que você quer, certo? Você não vai ficar milionário investindo R$ 100 por mês, certo, pessoal? Então, você tem que ter paciência quanto a isso. Você vai atingir o seu objetivo que você definiu ali e você tem que ter apenas paciência, foco e disciplina, certo? Você não pode começar e perder a paciência e achar que do dia para a noite você vai ficar rico. Não é assim que funciona. E sacrifício, cara. Você tem que fazer sacrifícios para isso. Assim como qualquer coisa na vida que você ganha, você tem que sacrificar alguma coisa, certo, pessoal? Você trabalha 30 dias aí no mês, cara, você sacrifica o quê? Você sacrifica seu tempo, certo? Enquanto você está trabalhando, era para você estar em casa, se divertindo, curtindo a família, mas não, você está trabalhando. E isso daí é rentabilizado, certo? E no final do mês você recebe o quê? O seu salário. Então, tudo na vida tem um sacrifício. Isso daqui não é diferente. Você vai ter que sacrificar alguma coisa. Para quê? Para que você, lá no final, você chegue no seu objetivo, certo? Você colha o que você plantou. Bom, pessoal, o primeiro episódio aí da série é isso. Na semana que vem vai ter o episódio 2 da nossa playlist do zero, certo? Eu vou estar trazendo no próximo episódio ali, vou estar trazendo alguns conteúdos ali sobre alguns índices que é bom a gente saber, certo?
O conteúdo de hoje foi mais sobre ali o comecinho, certo? Que é o controle financeiro. É você ter a sua reserva de emergência bem sólida e criada e entender esse pilar sólido que a gente tem no início e não se desviar dessa etapa que, na minha opinião, é a principal que você tem. Você tendo isso daqui, o restante, pessoal, é só estudo, disciplina, foco e paciência e tempo, que você vai chegar na onde que você definiu. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, ok? Se te agregou, pessoal, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, manda para um amigo aí que você conhece que está tentando colocar o patrimônio também para rentabilizar. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau!